Nem todos conseguem assistir esse vídeo até o final. Na verdade, apenas aqueles que sentem profundamente em suas almas que não nasceram para viver uma vida comum, que não vieram para este mundo apenas para seguir o caminho que a sociedade traçou para a maioria das pessoas, conseguem permanecer firmes até o último segundo. Se você está aqui agora, isso já é um sinal claro de que existe algo muito maior queimando dentro do seu peito, uma inquietação sagrada que não te deixa se conformar com o que todos consideram normal ou aceitável. E eu te faço um desafio. Se você sentir que cada palavra que vou compartilhar hoje ecoa como uma verdade, que sempre soube, mas nunca conseguiu expressar, se reconhecer sua própria jornada de insatisfação e busca por algo maior nesta mensagem, permaneça até o final, porque isso pode ser o momento de virada que você estava esperando para compreender finalmente qual é seu verdadeiro chamado nesta existência. Hoje você vai descobrir por que pessoas escolhidas por Deus para uma missão especial sentem uma repulsa quase física por empregos convencionais, porque sua alma se rebela contra a rotina que satisfaz a maioria das pessoas, porque você não consegue se motivar para construir uma carreira tradicional, mesmo quando isso significaria segurança financeira e reconhecimento social. E mais importante do que entender essas sensações, você vai descobrir que essa insatisfação profunda não é um defeito de caráter, não é falta de ambição, não é irresponsabilidade ou imaturidade. É, na verdade, o seu espírito reconhecendo que você foi designado para algo muito maior, muito mais significativo, muito mais transformador do que qualquer emprego comum poderia oferecer. E olha, já quero te convidar a comentar aqui embaixo uma declaração poderosa que pode mudar o rumo da sua vida. Eu não fui chamado para uma vida comum. Escreve isso nos comentários agora mesmo. Porque quando você declara ao universo sua recusa em aceitar uma existência limitada, quando você honra publicamente o chamado maior que sente queimar em seu coração, todas as forças espirituais se alinham para abrir caminhos que você nem imaginava que existiam. Então se ajeita aí, respira fundo, se conecta com essa inquietação sagrada que te trouxe até aqui, porque o que eu vou revelar hoje vai mexer com estruturas profundas da maneira como você enxerga trabalho, propósito, sucesso e realização. Muitas pessoas não conseguem processar essas verdades porque foram condicionadas, desde pequenas, a acreditar que segurança financeira e estabilidade profissional são os objetivos máximos da vida humana. Mas aqueles que foram escolhidos para uma missão divina, esses sentem visceralmente que existe algo muito mais importante do que apenas sobreviver ou acumular bens materiais. Você já sentiu aquele aperto no estômago? Quando alguém te pergunta sobre seus planos de carreira, aquela sensação de vazio quando você tenta se imaginar trabalhando 40 anos na mesma empresa, subindo degrau por degrau, numa hierarquia que parece não levar a lugar nenhum. Que realmente importe. Aquela angústia existencial quando você olha para pessoas mais velhas que dedicaram a vida inteira a empregos que nunca realmente as realizaram e vê no olhar delas uma resignação que te apavora. Isso não é medo do compromisso, isso não é síndrome de Peter Pan, isso não é falta de maturidade. Isso é sua alma gritando que você tem uma missão muito maior do que simplesmente ser mais um funcionário numa engrenagem corporativa que produz lucro para outros, enquanto você vai definhando espiritualmente dia após dia. Sua essência divina reconhece que você veio para transformar, para criar, para curar, para ensinar, para liderar, de uma maneira que transcende completamente os modelos tradicionais de carreira. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas escolhidas que abandonaram suas ocupações convencionais quando Deus as chamou para algo maior. Moisés era pastor de ovelhas quando foi chamado para libertar um povo inteiro da escravidão. Os discípulos de Jesus eram pescadores
cobradores de impostos, pessoas comuns em profissões normais. Mas quando ouviram o chamado divino, largaram tudo imediatamente para seguir um propósito muito mais elevado. Eles não hesitaram, não pediram garantias, não exigiram contratos de trabalho ou planos de carreira bem definidos. Eles simplesmente reconheceram que tinham sido tocados por algo sagrado, que transcendia completamente qualquer consideração material. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Talvez você esteja naquele emprego que paga as contas, que oferece alguns benefícios, que proporciona certa estabilidade, mas que está literalmente matando sua alma aos poucos. Você acorda de manhã e precisa se forçar a sair da cama. Você olha no espelho e vê nos seus próprios olhos uma tristeza que não consegue explicar. Você passa o dia inteiro fazendo coisas que não fazem nenhum sentido para você, contribuindo para resultados que não te emocionam, sendo apenas mais uma peça numa máquina que funciona perfeitamente sem você precisar colocar seu coração no que faz. E aí, você vai para casa no final do dia completamente exausto, não por ter trabalhado fisicamente demais, mas por ter passado 8 horas ou mais negando sua essência verdadeira, sufocando os dons que Deus colocou dentro de você, ignorando os impulsos criativos e transformadores que pulsam no seu peito pedindo para serem expressos no mundo. Mas talvez o pior de tudo seja a pressão social que você sente. Família, amigos, colegas, todos te dizendo que você precisa ser mais realista, mais prático, mais responsável, que você deveria agradecer por ter um emprego numa época de crise, que você deveria parar de ser sonhador e aceitar que a vida é assim mesmo, que trabalho não é para ser prazeroso, que realização pessoal é luxo que poucos podem se dar. E aí você se sente culpado por não conseguir se contentar com o que deveria ser suficiente. Você se questiona se não está sendo egoísta, se não está sendo irresponsável, se não está sendo imaturo ao desejar algo mais. Você tenta se convencer de que talvez as outras pessoas estejam certas, de que talvez você realmente precise baixar suas expectativas e aceitar uma vida comum. Mas eu quero que você entenda algo fundamental hoje. Essa insatisfação que você sente, essa incapacidade de se conformar com uma vida profissional medíocre, essa sede constante por algo maior e mais significativo, não é um problema seu. É, na verdade, a evidência mais clara de que você foi escolhido para uma missão divina que transcende completamente os padrões convencionais de sucesso e carreira. Deus não te deu uma visão expandida da vida, não colocou dons únicos dentro de você, não te encheu de compaixão e desejo de transformar o mundo para que você passasse a vida inteira cumprindo horários numa empresa que não se importa com seu crescimento espiritual. Ele te equipou com sensibilidade, criatividade, intuição, liderança natural, capacidade de enxergar soluções onde outros veem apenas problemas, porque tem um plano muito maior para a sua vida. E aqui eu quero fazer uma pausa para te perguntar algo muito importante. Você sente que tem dons, talentos, capacidades que não estão sendo utilizados no seu trabalho atual? Você tem ideias, projetos, sonhos que ficam engavetados porque você precisa dedicar a maior parte da sua energia e tempo para cumprir responsabilidades profissionais que não te inspiram? Se sim, comenta aqui embaixo. Meus dons estão sendo desperdiçados, porque esse reconhecimento é o primeiro passo para você começar a honrar o chamado divino que existe sobre sua vida. A verdade é que pessoas escolhidas por Deus raramente se encaixam nos modelos tradicionais de emprego, porque foram criadas para serem empreendedoras espirituais, líderes visionários, agentes de transformação, que trabalham diretamente com o propósito divino. Vocês não foram feitos para ser empregados, foram feitos para ser patrões do seu próprio destino. Não foram criados para executar a visão de outras pessoas. Foram equipados para receber visões diretas do céu e manifestá-las na terra.
Isso não significa que você precisa abandonar tudo amanhã cedo e se jogar no desconhecido de maneira irresponsável. Significa que você precisa começar a reconhecer que sua insatisfação profissional atual é, na verdade, Deus te preparando para algo muito maior. É Ele criando um desconforto sagrado que vai te impulsionar a buscar e descobrir qual é realmente o trabalho que Ele designou especificamente para você. E esse trabalho, essa missão, essa vocação divina, vai ser completamente diferente de qualquer emprego comum. Vai ser algo que brota naturalmente dos dons únicos que você carrega. Vai ser algo que te energiza ao invés de te drenar. Vai ser algo que faz diferença real na vida de outras pessoas. Vai ser algo que te conecta diretamente com o propósito pelo qual você veio para este planeta. Pode ser que você tenha o dom de ensinar e sua missão seja revolucionar a educação de crianças e jovens, de uma maneira que a escola tradicional nunca conseguiu fazer. Pode ser que você tenha o dom de curar e sua vocação seja criar métodos alternativos de cura que integrem corpo, mente e espírito, de maneiras que a medicina convencional ainda não compreende. Pode ser que você tenha o dom de liderar e sua missão seja mobilizar pessoas para causas sociais que transformem comunidades inteiras. Pode ser que você tenha o dom de comunicar e sua vocação seja levar mensagens de esperança e transformação através de plataformas digitais, livros, palestras, criando conteúdo que toque o coração e mude a vida de milhares de pessoas. Pode ser que você tenha o dom de criar e sua missão seja desenvolver produtos, serviços, tecnologias que melhorem a qualidade de vida das pessoas de maneiras que ninguém ainda imaginou. Pode ser que você tenha o dom de organizar e sua vocação seja estruturar organizações, movimentos, iniciativas que canalizem recursos e esforços para resolver problemas que governos e empresas tradicionais não conseguem resolver. Pode ser que você tenha o dom de conectar e sua missão seja construir pontes entre pessoas, culturas, ideologias diferentes, promovendo unidade e compreensão num mundo cada vez mais dividido. O que eu posso garantir é que sua vocação divina vai ser algo que utiliza exatamente os dons únicos que Deus colocou dentro de você. Algo que te faz sentir vivo e realizado. Algo que contribui para o bem maior da humanidade de maneira tangível e significativa. E vai ser algo que, quando você estiver fazendo, as horas vão passar voando, porque você vai estar tão alinhado com seu propósito, que o trabalho vai se tornar uma forma de adoração, uma forma de servir a Deus, através do serviço à humanidade. Mas para descobrir e começar a viver essa vocação divina, você precisa ter coragem de questionar tudo o que te ensinaram sobre trabalho, carreira e sucesso. Precisa estar disposto a sair da zona de conforto da estabilidade financeira garantida para entrar na zona de crescimento da confiança em Deus. Precisa escolher ouvir a voz do seu coração, acima das vozes da sociedade que te dizem para ser mais realista. E isso requer uma fé muito grande. Requer a disposição de caminhar por caminhos que nunca foram trilhados antes. Requer a coragem de ser pioneiro numa área que talvez nem exista ainda, mas que Deus quer criar através de você. Requer a humildade de reconhecer que você não tem todas as respostas, mas a confiança de que aquele que te chamou também vai te equipar e te guiar a cada passo. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos específicos para a sua vida, planos de prosperidade verdadeira, não apenas financeira, mas de realização completa do seu potencial, planos que vão trazer paz para a sua alma. Porque finalmente você vai estar fazendo exatamente aquilo para o que foi criado. Mas esses planos raramente se parecem com os caminhos convencionais de carreira que a sociedade oferece. Eles geralmente envolvem períodos
de incerteza financeira enquanto você está construindo algo novo. Eles quase sempre exigem que você desenvolva habilidades que não aprendeu na escola ou faculdade. Eles frequentemente colocam você em situações onde você precisa depender mais da direção divina do que do seu próprio entendimento. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca descobre nem vive sua vocação divina. Porque elas têm medo demais da incerteza, são dependentes demais da aprovação social, estão acomodadas demais na mediocridade segura para se aventurarem na excelência arriscada que Deus tem reservada para suas vidas. Mas você não é como a maioria das pessoas. Se você chegou até aqui neste vídeo, se essas palavras estão ressoando profundamente no seu coração, se você sente que finalmente alguém está falando sobre essa inquietação sagrada que você carrega há anos, é porque você faz parte do grupo seleto de pessoas que foram escolhidas para viver de acordo com padrões celestiais, não terrestres. E aqui eu quero que você faça algo muito importante. Eu quero que você pause por um momento e se conecte com seus sonhos mais profundos, com as visões que surgem no seu coração quando você está sozinho e quieto, com os impulsos criativos que você geralmente ignora porque parecem irrealistas ou impossíveis, porque muitas vezes é exatamente através desses sonhos aparentemente impossíveis que Deus está tentando te mostrar qual é sua verdadeira vocação. Talvez quando você era criança, você sonhava em ser escritor, mas todo mundo te disse que escritor não ganha dinheiro, e você acabou escolhendo uma profissão mais segura. Mas e se Deus queria te usar para escrever livros que transformariam a vida de milhares de pessoas? E se Ele colocou histórias, mensagens, insights únicos dentro de você que precisam ser compartilhados com o mundo através da escrita? Talvez você sempre se sentiu chamado para trabalhar com crianças, mas escolheu uma carreira corporativa porque pagava melhor. Mas e se Deus queria te usar para revolucionar a educação infantil, para criar métodos de ensino que realmente desenvolvessem o potencial completo das crianças? E se Ele te equipou com uma compreensão especial sobre como as crianças aprendem e crescem, que poderia beneficiar uma geração inteira? Talvez você sempre teve facilidade para resolver conflitos entre pessoas, para encontrar pontos de acordo onde outros veem apenas divergências, mas nunca considerou isso como uma vocação profissional. Mas e se Deus queria te usar como mediador, como construtor de pontes, como alguém que ajuda indivíduos, famílias, comunidades a superarem divisões e encontrarem unidade? Talvez você sempre se sentiu compelido a ajudar pessoas em situações difíceis, mas achou que deveria focar numa carreira que gerasse mais estabilidade financeira para você mesmo. Mas e se Deus queria te usar para criar organizações, programas, iniciativas que realmente fizessem diferença na vida de pessoas vulneráveis? E se Ele te deu um coração compassivo e visão estratégica especificamente para você se tornar um agente de transformação social? A questão é que muitas vezes nós ignoramos nossos chamados verdadeiros, porque eles não se encaixam nos modelos convencionais de sucesso que nos foram ensinados. Nós fomos condicionados a acreditar que trabalho bom é trabalho que paga bem e oferece segurança, independentemente de se esse trabalho utiliza nossos dons, alimenta nossa alma ou contribui para algo maior do que nós mesmos. Mas Deus tem uma definição completamente diferente de trabalho bom. Para Ele, trabalho bom é trabalho que utiliza exatamente os dons únicos que Ele colocou dentro de você. É trabalho que te conecta com seu propósito para a sua vida. É trabalho que faz diferença real no mundo. É trabalho que te traz alegria e realização profunda, porque você sabe que está fazendo exatamente aquilo para o que foi criado. E quando você encontra esse trabalho, quando você descobre e começa a viver sua vocação divina, algo mágico acontece.
Você não precisa mais se forçar a acordar de manhã. Você não precisa mais fingir entusiasmo por coisas que não te interessam. Você não precisa mais viver para o fim de semana porque finalmente está fazendo algo que ama de segunda a sexta. Sua energia muda completamente, sua disposição se transforma, sua criatividade explode. Sua motivação se torna inexaurível porque finalmente você está trabalhando a favor da sua natureza, não contra ela. Você está nadando a favor da correnteza da sua vocação divina, ao invés de lutar contra ela, tentando se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. E mais importante ainda, você descobre que quando está vivendo sua vocação divina, Deus provê tudo o que você precisa de maneiras que você nunca poderia ter planejado ou imaginado. Oportunidades aparecem do nada. Pessoas certas cruzam seu caminho no momento exato. Recursos se manifestam quando mais você precisa. Portas se abrem onde antes havia apenas paredes. Isso não significa que vai ser fácil. Seguir uma vocação divina geralmente é muito mais desafiador do que ter um emprego comum. Você vai precisar desenvolver habilidades novas. Você vai enfrentar obstáculos que nunca imaginou. Você vai passar por períodos de incerteza, onde vai precisar confiar em Deus, mais do que nunca. Mas vai ser um tipo de desafio completamente diferente dos desafios de um emprego comum. Vai ser o desafio de crescimento, não o desafio de sobrevivência. Vai ser o desafio de se tornar na quem Deus criou você para ser, não o desafio de se forçar a ser alguém que você não é. Vai ser o desafio de manifestar seu potencial completo, não o desafio de reprimir seus dons, para se adequar a expectativas limitadas. E cada obstáculo que você superar, cada habilidade que você desenvolver, cada porta que se abrir, vai te deixar mais confiante de que você está no caminho certo. Vai te dar mais evidências de que Deus realmente tem uma missão específica para a sua vida e que Ele está te equipando e te guiando para cumpri-la completamente. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu faço para descobrir qual é exatamente minha vocação divina? Como eu saio de um emprego comum e encontro meu propósito verdadeiro? Como eu faço essa transição de maneira sábia e responsável? A primeira coisa é você parar de tentar descobrir sua vocação apenas com sua mente. Sua vocação divina não vai ser algo que você vai conseguir calcular ou planejar usando apenas lógica e análise. Ela vai ser algo que você vai sentir no seu espírito, algo que vai reconhecer no seu coração, algo que vai saber intuitivamente que é certo, mesmo quando outras pessoas não conseguirem entender. Então você precisa criar tempo e espaço regularmente para ficar quieto diante de Deus e pedir para Ele revelar qual é sua vontade para a sua vida profissional. Você precisa orar especificamente pedindo direção sobre como usar seus dons de maneira que glorifique a Ele e beneficie a humanidade. Você precisa estar disposto a ouvir respostas que podem ser muito diferentes do que você estava esperando. A segunda coisa é você prestar atenção aos seus dons naturais, as coisas que você faz facilmente e bem sem muito esforço. Deus raramente chama pessoas para vocações que não utilizem os talentos que Ele mesmo colocou dentro delas. Então, se você tem facilidade natural para ensinar, é muito provável que sua vocação envolva educação ou mentoria de alguma forma. Se você tem facilidade natural para organizar, é provável que sua missão envolva estruturar ou administrar algo importante. A terceira coisa é você observar quais são os problemas do mundo que mais te incomodam, que mais despertam sua compaixão, que mais fazem você querer agir. Porque geralmente Deus nos chama para resolver exatamente os problemas que Ele colocou no nosso coração, para nos incomodarmos. Se você fica indignado com a educação de má qualidade que crianças pobres recebem, talvez sua vocação seja criar soluções educacionais inovadoras. Se você fica perturbado com a solidão de idosos, talvez sua missão seja desenvolver programas ou serviços que conectem gerações.
A quarta coisa é você começar a experimentar, a testar, a fazer pequenos projetos relacionados aos seus dons e paixões mesmo, enquanto ainda está no seu emprego atual. Você não precisa largar tudo de uma vez. Você pode começar oferecendo seus serviços como voluntário, criando conteúdo online, desenvolvendo projetos paralelos que te permitam explorar suas capacidades e descobrir onde realmente está a sua vocação. E a quinta coisa, talvez a mais importante, é você desenvolver sua fé e sua confiança em Deus a um nível onde você está disposto a seguir sua direção, mesmo quando ela não faz sentido do ponto de vista humano. Porque a vocação divina raramente faz sentido completo no início. Ela geralmente requer que você dê passos de fé sem ver todo o caminho, que você confie na provisão de Deus sem ter todas as garantias humanas. Mas é exatamente nessa jornada de descoberta e desenvolvimento da sua vocação divina que você vai experimentar Deus de maneiras que nunca imaginou possíveis. Você vai ver sua fidelidade, sua provisão, sua sabedoria, seu poder se manifestando na sua vida de maneiras concretas e tangíveis. Você vai desenvolver um relacionamento com Ele que vai muito além de religião ou rituais, um relacionamento de parceria real, onde você está trabalhando junto com Ele para manifestar seu reino na terra. E aqui eu quero te fazer uma pergunta muito direta que pode mudar o rumo da sua vida. Se você soubesse com certeza absoluta que Deus ia prover tudo o que você precisa, que Ele ia abrir todas as portas necessárias, que Ele ia te dar toda a sabedoria e habilidade que você precisa para ser bem-sucedido, o que você faria profissionalmente? Qual seria o trabalho dos seus sonhos se dinheiro não fosse uma limitação e fracasso não fosse uma possibilidade? Essa resposta que acabou de surgir no seu coração pode ser exatamente a direção que Deus está tentando te dar há muito tempo. Pode ser Ele te mostrando qual é a vocação que Ele tem preparada para você, a missão que vai trazer realização completa para a sua vida e fazer diferença significativa no mundo. Mas para você abraçar essa vocação, para você começar a viver de acordo com o propósito divino, ao invés de apenas sobreviver num emprego comum, você vai precisar tomar uma decisão corajosa. Você vai precisar escolher acreditar que você realmente foi criado para algo maior. Você vai precisar escolher confiar em Deus mais do que confiar na segurança que um emprego tradicional oferece. E essa decisão vai mudar tudo na sua vida. Vai mudar a maneira como você acorda de manhã. Vai mudar o seu nível de energia e entusiasmo. Vai mudar a qualidade dos seus relacionamentos, porque você vai estar sendo autêntico, ao invés de representar um papel. Vai mudar seu impacto no mundo, porque você vai estar operando na área onde seus dons são mais efetivos. Mais importante ainda, vai mudar seu relacionamento com Deus, porque você vai estar cooperando ativamente com Ele na manifestação do seu reino, ao invés de apenas frequentar igreja aos domingos e viver uma vida secular o resto da semana. Porque a verdade é que Deus não nos criou para separar nossa vida espiritual da nossa vida profissional. Ele nos criou para que nosso trabalho seja uma extensão da nossa adoração, uma forma de servi-lo, servindo a humanidade. Ele nos criou para que nossa vocação seja uma maneira de manifestar seu amor, sua criatividade, sua justiça, sua cura no mundo através dos dons únicos que Ele colocou dentro de cada um de nós. E quando você descobre e começa a viver essa integração entre espiritualidade e trabalho, quando sua vocação se torna uma forma de missão, você experimenta um nível de realização e propósito, que vai muito além de qualquer salário, benefício ou reconhecimento que um emprego comum poderia oferecer. Você acorda todos os dias sabendo que está fazendo diferença real. Você trabalha com paixão porque está investindo numa causa que transcende seus interesses pessoais. Você enfrenta desafios com coragem porque sabe que está lutando por algo muito maior do que você mesmo.
Você persevera através de dificuldades porque está conectado com uma fonte de força que vai muito além das suas capacidades humanas limitadas. E talvez mais importante ainda, você inspira outras pessoas a também buscarem e viverem suas vocações divinas. Você se torna um exemplo vivo de que é possível sair da mediocridade de um emprego comum e entrar na excelência de uma missão divina. Você prova que dá para ter sucesso financeiro fazendo algo que você ama e que faz diferença no mundo. Porque essa é uma mentira que a sociedade conta, que você precisa escolher entre fazer dinheiro e fazer diferença, entre segurança financeira e realização pessoal, entre sucesso material e propósito espiritual. A verdade é que quando você encontra e vive sua vocação divina, quando você está operando exatamente na área onde seus dons são mais efetivos, você naturalmente atrai abundância, porque está oferecendo ao mundo algo único e valioso que só você pode oferecer. Deus não te chamou para uma vida de pobreza e frustração. Ele te chamou para uma vida de abundância e realização completa. Mas essa abundância vem como resultado natural de você estar alinhado com seu propósito, não como objetivo principal que você persegue independentemente de propósito. E é por isso que pessoas que perseguem apenas dinheiro e status numa carreira convencional frequentemente se sentem vazias, mesmo quando alcançam sucesso material. Porque elas estão tentando encher um buraco espiritual com realizações terrestres. Elas estão tentando encontrar significado em coisas que são temporárias e limitadas. Mas quando você está vivendo sua vocação divina, quando você está fazendo o trabalho para o que foi criado, você se sente completo, independentemente do seu nível de sucesso financeiro, porque você sabe que está cumprindo seu propósito, que está sendo fiel ao chamado que Deus colocou sobre sua vida. Se você chegou até aqui, até este exato momento desta mensagem, eu preciso te dizer algo muito importante. Isso não é coincidência. Isso é confirmação de que você realmente possui um chamado divino para algo maior do que empregos comuns e que chegou a hora de parar de ignorar essa inquietação sagrada que queima no seu peito, para selar essa decisão, para declarar publicamente sua intenção de descobrir e viver sua vocação divina. Eu quero que você comente aqui embaixo: eu escolho buscar minha vocação divina ao invés de me contentar com um emprego comum. E se você sente que esse vídeo falou diretamente com sua alma, não guarde essa revelação só para você. Compartilha este vídeo com outras pessoas que você sabe que estão passando pela mesma inquietação, pela mesma insatisfação com empregos comuns, pela mesma sede por algo maior e mais significativo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdo que te encoraja e te equipa para descobrir e viver sua vocação divina. Deixa seu like para que este vídeo possa alcançar outras pessoas que também estão buscando viver de acordo com padrões divinos ao invés de padrões humanos limitados. Que Deus te abençoe abundantemente na jornada de descoberta da vocação extraordinária que Ele tem preparada especificamente para você. E lembra sempre, você não foi chamado para uma vida comum porque Deus não é um Deus comum. Ele é extraordinário e Ele criou você para manifestar sua natureza extraordinária, através de uma vocação que só você pode viver. Não se contente com menos do que isso. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar explorando como descobrir e viver seu propósito divino, de maneira prática e transformadora. Até lá, que sua busca pela vocação divina seja abençoada com revelação, direção e provisão sobrenaturais.